Bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui com o nosso ministro, ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, ex-ministro da Defesa, diplomata de carreira, de longa experiência, que é o ministro Celso Amorim, também com o sociólogo e especialista em relações internacionais, Marcelo Zero. Essa audiência pública é fruto de um requerimento de nossa autoria e outros, de número 220, de 2017, que se propõe a dar uma contribuição, lançar luzes sobre o conflito que, nesse momento, acontece na Venezuela. Nós estávamos há pouco com a presidenta Dilma Furlan, da comissão, com embaixadores da União Europeia, vários parlamentares estavam, inclusive, nessa reunião lá em cima, alguns estão ainda em processo de se dirigirem à comissão, mas, em função da agenda do ministro, ele tem compromisso, nós decidimos dar início a essa audiência pública. Eu vou ser breve, inclusive, na minha fala inicial, não serei tão extenso como foi a deputada Cristiane Brasil, quando da realização. Essa audiência ela foi pensada em dois momentos, ministro. O primeiro momento foi quando a deputada Cristiane Brasil ela ofereceu, trazendo aqui a sua fala e trazendo pessoas, uma leitura sobre o problema da Venezuela. E o segundo momento seria justamente esse, quando nós poderíamos trazer outras leituras também. Eu tenho defendido nesta comissão, acabei inclusive de falar aqui para a TV Câmara, que nós temos que ter uma postura em relação ao problema da Venezuela de serenidade. Essa serenidade que, quando o ministro Celso Amorim esteve à frente do Ministério das Relações Exteriores, o Brasil teve com a criação do grupo de amigos da Venezuela, quando se estabelecia uma grave crise naquele país. A Venezuela é um país que tem uma tradição muito forte de alinhamento, primeiro no plano colonial, aos interesses dos Estados Unidos, até pela sua proximidade, e, no segundo momento, com a indústria do petróleo também, se formou uma elite dominante no país, que, com uma repercussão de setores da classe média, com um alinhamento muito forte com os Estados Unidos, que é quem era o principal comprador do petróleo venezuelano. Me parece que está deixando de sê-lo. A Venezuela está buscando outros parceiros, né, na sua relação, em relação ao petróleo, mas uma relação muito forte. E, a partir do governo Chaves, que tem, indiscutivelmente, orientação de esquerda, tem toda uma concepção de esquerda, isso gerou uma preocupação por parte dos Estados Unidos, que era o principal comprador do petróleo venezuelano, e, em função disso, os conflitos estabelecidos com um golpe que tentou derrubar o presidente Hugo Chávez, que esse golpe foi abortado, e houve uma contraofensiva, o Chávez foi restabelecido na sua plenitude de governo, com referendos que aconteceram também na Venezuela, revogatórios, onde foi confirmado, onde um processo de eleições aconteceu, onde a oposição boicotou a participação, e os setores chavistas passaram a ter praticamente totalidade do Congresso Nacional. Então, um episódio que vem, né, das disputas políticas, e que o ápice disso é agora, né, com a morte do Hugo Chávez, né, a eleição do Maduro, uma eleição apertada, questionada, onde na Venezuela existem duas linhas na oposição. Uma linha é aquela que advoga que deva haver alternância de poder pela via democrática, pela via do voto. Então, esses setores passaram a disputar as eleições, passaram a ir para o parlamento, chegaram a fazer, inclusive, maioria no parlamento, e, a partir daí, fazer a oposição. Esse é um segmento da oposição venezuelana. Mas tem um outro segmento que advoga a ruptura institucional, que advoga que tem que chegar ao governo, chegar ao poder, pela ruptura institucional. E me parece que esse segmento é quem está dando a tônica no processo oposicionista na Venezuela. Com a radicalização aberta, a sociedade venezuelana dividida ao meio, isso é indiscutível, e nessa divisão, setores da oposição lançando mão de todos os expedientes. Eu acho que a Comissão de Relações Exteriores é um espaço democrático e, portanto, deva estar aberto a todas as ideias. Mas, na audiência anterior, estiveram aqui dois jovens venezuelanos,
pousando de vestais da democracia, mas é sempre bom lembrar que eles participaram, certo, de uma tentativa de tomada de um quartel, numa perspectiva de sublevar esse quartel, para que esse quartel iniciasse um processo de derrubada do governo venezuelano. Então eu pergunto se isso acontecesse no Brasil, se alguns tentassem tomar uma unidade militar no país para tentar sublevar essa unidade e derrubar o governo constitucionalmente e democraticamente eleito, como seria interpretado esse episódio. Porque a gente interpreta de uma forma quando é em outro país, mas a gente tem que se colocar. Eu me lembro disso, que uma vez eu vi um filme sobre o julgamento de uma jovem negra que foi assassinada com 12 anos por brancos nos Estados Unidos. E barbaramente assassinada. E aí o advogado pede para os jurados fecharem os olhos. E começa a descrever o que os assassinos fizeram com a menina. Estupraram, depois bateram nela, mijaram no corpo, esse negócio todo, e o jurado de olho fechado. No final ele disse, mas pense que essa menina é uma menina branca. Então todo mundo estava pensando na menina como se fosse a negra. Mas quando ele fala que era menina uma menina branca, na mesma hora os jurados passaram a se colocar na posição. E o pai da menina, porque na verdade o pai da menina tinha matado os estupradores. E aí o jurado absolve o cidadão. Então a gente sempre tem um olhar, quando é com os outros, de uma forma, mas quando é com a gente tem outra. Eu pergunto se alguém, certo, um policial civil, subisse num helicóptero e jogasse uma granada aqui no Congresso Nacional, qual seria a leitura disso? Isso aconteceu na Venezuela. Setores da oposição fizeram isso. Um policial subiu num helicóptero e jogou uma granada no Congresso Nacional da Venezuela. Como é que se interpreta um episódio dessa natureza? Por isso eu tenho defendido nessa comissão, muito lastreado no que está na nossa Constituição, e isso tem sido um mantra, tem sido um norte para a diplomacia brasileira, no sentido de que o Brasil se rege por princípios constitucionais em relação à sua política externa. E que princípios são esses? Primeiro, a não intervenção, sempre defendemos isso, sempre fomos contrários a intervenções externas nos problemas internos, a não ser, evidentemente, dentro do sistema internacional que existe, que é o sistema da ONU, com seus organismos multilaterais, quando a sua Assembleia Geral ou seu Conselho de Segurança aprova uma intervenção humanitária, e o Brasil, inclusive, tem participado, e participou de algumas, a última, inclusive, no Haiti. Mas é dentro do sistema da ONU, por questões humanitárias, pode haver essa intervenção externa. Fora isso, nós somos, e a nossa Constituição preconiza isso, como também somos favoráveis à solução pacífica dos conflitos. E somos favoráveis à autodeterminação dos povos. Esses devem ser os elementos norteadores da nossa política externa, sempre foram e devem ser assim. É evidente que os governos têm ideologias, mas os governos também têm que seguir o que preconiza a Constituição. Então, preocupa-nos que o nosso governo atual, certo, não faça uma política externa a partir desses princípios, que faça alinhamentos ideológicos, e que a Venezuela, que é um parceiro do Brasil no Mercosul, é sempre bom lembrar isso. A Venezuela faz parte do Mercosul. E fazendo parte do Mercosul é um parceiro econômico, comercial do Brasil, e também faz parte de um bloco, que é um bloco político. Então, nos interessa-nos a resolução do problema da Venezuela. Inclusive porque os problemas da Venezuela rebatem no Brasil. O Brasil tem fronteira com a Venezuela, e tem fronteira com a Venezuela. Deputados, inclusive, do estado de Roraima já trouxeram problemas de exilados venezuelanos que passam a fronteira, que vêm para o Brasil, criando um problema social. O Brasil tem uma tradição, inclusive, histórica de solidariedade e está sendo solidário a essas pessoas. Então, há um processo de abastecimento na Venezuela, promovido por setores do empresariado. A Venezuela vive um momento de dificuldade. Então, o que nós temos aqui defendido é que nós não devemos acelerar um processo que está em curso de divisão do país, e se não houver uma postura serena por parte dos parceiros, no entendimento daquele problema, nós podemos levar a Venezuela a uma guerra civil, com trágicas consequências em relação a isso. Portanto, é nessa perspectiva que eu acho que a Comissão de Relações Exteriores, que também pratica a chamada diplomacia parlamentar, pode ajudar na contribuição dos conflitos e pode ajudar, inclusive, na posição do governo brasileiro em relação a como o governo brasileiro deva se portar na ajuda da solução desse conflito. Então, são com essas palavras iniciais, eu queria fazer 2 registros. A presença do embaixador Zeliko Vukosavic, que é o embaixador da República da Croácia,
e Ivica Bostevski, que é também embaixador da República da Macedônia no Brasil. Queria saudá-los, as suas presenças. Então, feito essas palavras iniciais, né, eu passo com muita honra a palavra ao ministro Celso Amorim. Queria agradecer a sua boa vontade, a sua proximidade. O ministro Celso também sabe da admiração que nós temos por ele, por sua trajetória, por sua vida, e já deu relevantes contribuições ao Brasil, no Ministério das Relações Exteriores, no Ministério da Defesa. Eu tenho certeza que o ministro Celso Amorim trará luzes para essa comissão, para esse debate. Muito obrigado, ministro. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. Está ligado? Tá. Obrigado, deputado, na presidência aqui, deputado